Olá, meu nome é professor Daniel, esse é o Bora Estudar. Na aula de hoje, nós vamos fazer um resumão sobre raciocínio lógico. Raciocínio lógico é muito cobrado em concursos, então eu estarei fazendo um resumão para vocês. Hoje nós vamos falar sobre proposições. O que é uma proposição? Proposição é uma sentença aberta, tem sujeito definido, tem sentido completo e pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Por exemplo, Rosário comprou um carro. Esta frase é uma sentença aberta, tem um sujeito definido, que é Rosário, tem sentido completo, que é comprou um carro, e pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Ela pode ou não ter comprado o carro. Não são proposições, perguntas, exclamações, ordens e outros tipos de sentença abertas. Um exemplo de sentença aberta que não é uma proposição é a equação x mais 2 é igual a 7. Aqui não tem sujeito definido, não tem um sentido completo e não tem como ser classificada como verdadeiro ou falso, porque eu posso colocar um número x qualquer. Tipos de proposições são simples e compostas. As proposições simples não têm conectivo lógico, não podem ser divididas e têm apenas um verbo. As proposições compostas têm conectivo lógico, podem ser divididas e há mais de um verbo na proposição. Tabela verdade e conectivos lógicos. Vamos começar com o conectivo E, P e Q. Como vocês podem observar, a única forma do P e Q ser verdadeiro é quando P é verdade e Q é verdade. Quando tem alguma proposição falsa, o P e Q é falso. Isso pode ser justificado por meio de desenho, como a interseção de P e Q. P ou Q. P ou Q envolve tanto P quanto Q. P ou Q quer dizer que se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, eu vou ter a proposição verdadeira. P verdadeiro, Q é falso, eu vou ter proposição verdadeira, mesmo assim. Mas a única opção que o P ou Q é falso é quando P é falso e Q também é falso. Aí nós temos que a proposição é falsa. Ou P ou Q. Ou é uma coisa ou é outra, ou P ou Q. Por isso que na primeira proposição, quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro é falso, eu não tenho como garantir ou P ou Q verdade, se os dois forem verdadeiros. A mesma coisa a proposição P falsa, Q é falsa. P ou Q vai ser falso também, porque eu não tenho como garantir que as duas coisas sejam verdadeiras. A única forma de garantir verdade é quando ou uma ou outra é verdade. Ou P é verdadeiro ou Q é verdadeiro. Ou uma coisa ou outra é verdade. Por isso que quando eu tenho uma verdadeira e uma falsa e uma verdadeira, é verdade. Porque aí eu estou garantindo que ou uma ou outra é verdade. A única forma de expressar no diagrama é pintando a área do Q, pintando a área de Q e deixando a interseção em branca, vazia. Porque eu não tenho como garantir as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Se P, então Q. Aí eu tenho a proposição se P, então Q, representando por essa seta da esquerda para a direita. Vendo nas proposições, a única proposição que vai ser falsa vai ser se P é verdadeiro e Q é falso, se P então Q é falso. Eu não posso garantir que seja verdadeira se a minha consequência for falsa.
Mas se a minha premissa é falsa e a minha consequência é verdadeira, eu posso considerar ainda verdadeira, porque não importa como foi feita a premissa, o que importa é a conclusão. A conclusão sendo verdadeira, ela vai ser sempre verdade. E outro resultado curioso é se P é falso e Q é falso, o se P então Q também vai ser verdadeiro. Por quê? Porque eu estou dizendo que as duas proposições, o se e o então, são falsas. Então isso garante minha verdade. É meio confuso, mas olhando para o diagrama, a gente pode ver que a área do P está pintada e a área do Q está em branco. P, C, somente C, Q. O C e somente C só vai ser falso quando ou uma coisa ou outra for falsa. Ou seja, se P é verdadeiro e Q é falso, ou se P é falso e o Q é verdadeiro, P, C e somente C, Q vão ser falsos. Porque não tenho como garantir que as duas coisas estejam funcionando, estejam a contento. Agora, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P, C e somente C, Q vai ser verdadeiro. Se P é falso e Q é falso, P, C e somente C, Q vai ser uma proposição verdadeira. Por quê? Porque eu estou garantindo que a minha conclusão é falsa. Então, isso é verdadeiro. Negações. Modo de se negar uma proposição. Antepondo a expressão não ao seu verbo, ou seja, tendo o conectivo não na frase da proposição. Por exemplo, Jorge não gosta de mamão, então não aí é de negação. Retirando a negação antes do verbo, como por exemplo, Paulo não é primo de João. Então, Paulo não é primo de João. É a negação de Paulo é primo de João. A negação de Paulo é primo de João é Paulo não é primo de João. Substituindo um termo da proposição por um antônimo. N é um número par. N é um número ímpar. N é um número ímpar, é diferente, é o antônimo de N é o número par. Número par 2, 4, 6, 8, 10. N é um número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, nenhum dos números fazem parte do número par. Então, se N é par, minha negação N é ímpar. Negação de P ou Q. A negação do P ou Q, eu troco o conectivo ou para I e nego P e Q. Ou seja, a negação de P ou Q é a negação de P e a negação de Q. Observando isso na tabela verdade, nós podemos ver que essa proposição, essa negação, ela é verdadeira. Pois nós temos uma proposição que é verdadeira. Então, nós podemos garantir que ela é verdade. Negação de ou P ou Q. Nós temos várias formas de fazer isso. A negação de ou P ou Q é mantém o conectivo ou, nego P e nego Q. Ou seja, a negação de P ou Q é ou não P ou não Q. Olhando para a tabela verdade, nós descobrimos que há duas proposições que são verdadeiras. Logo, esta negação ela é verdadeira. Outra forma de negar ou P ou Q é mantendo o conectivo ou troca as palavras, troca as proposições de lugar
que e P e nega não que ou não P. Ou seja, a negação de ou P ou que é ou não que ou não P. E olhando para a tabela verdade, nós descobrimos que essa proposição ela é verdadeira, pois nós temos dois casos em que ela é verdade. A negação de ou P ou Q é faço conectivo na primeira proposição. Eu nego que P e não que e ou nego a primeira proposição, não P e que. Ou seja, a negação de ou P ou que é P e não que ou não P e que. Olhando nossa tabela verdade, nós descobrimos que há duas formas de proposição verdadeira, sendo verdadeiro estas proposições. A negação é verdadeira. A negação de P e Q é mudo o conectivo de E para ou e nego as proposições, nego P e nego Q. Ou seja, a negação de P e Q é não P ou não Q. Olhando as premissas, podemos ver que 3 das 4 proposições são verdadeiras, ou seja, a negação ela é verdadeira. De P, se P então Q. A negação de C então P é troco o conectivo por E e nego a segunda proposição, não Q. Ou seja, a negação de se P então Q é P e não Q. Olhando a tabela verdade, nós vemos que uma das proposições é verdadeira. Então, a negação de se P então Q é verdade. P se somente se Q. A negação de P se somente se Q é a proposição, é o conectivo ou P ou Q. A negação de P se somente se Q vai ser ou P ou Q. Olhando nossa tabela verdade, nós podemos perceber que 2 das 4 proposições são verdadeiras. Então, nós podemos garantir que ou P ou Q são verdade. A última coluna da nossa tabela verdade é sempre verdadeira, como por exemplo, P e Q, se somente se, P ou Q. Olhando na tabela verdade, nós vemos que a última coluna, que é a coluna da proposição, é toda verdadeira. Então, isso quer dizer que ela é uma tautologia. Ou seja, não importa quem é verdadeiro ou quem é falso. A minha proposição vai ser sempre verdadeira. Contradição. A última coluna é toda falsa. Ou seja, a nossa proposição ela vai ser toda negada. Por exemplo, não P ou Q e P. Ou seja, estou negando P ou Q e afirmando que P é verdade. Logo, olhando para o nosso quadro da tabela verdade, nós podemos perceber que todas as nossas premissas são falsas. Logo, a proposição não P ou Q e P, ela é falsa, ou seja, ela é uma contradição. Bom, pessoal, esse é o resumo do raciocínio lógico. Provavelmente eu estou voltando com mais alguma coisa sobre raciocínio lógico. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham deixado seu like. Espero que possam avaliar e perguntar. Grande abraço a todos e fui.